Exortações das almas do purgatório. Muitas vezes recebi das almas comunicações, exortações e conselhos práticos. Cito resumidamente alguns. O Santíssimo Sacramento, Eucaristia, já não é honrado como deveria ser. Em muitas igrejas modernas, já não está no centro. Fazem-se imagens e estampas que escarnecem o que deveriam representar. Também o fato de comungar em pé, sem genuflexão, é falta de respeito e humildade. O terço deveria ser levado em maior consideração. Ele tem um grande poder. Maria é o socorro dos cristãos. Em toda parte as pessoas se ofendem quando lhes digo, por ordem das almas do purgatório, que as vestes imodestas, como as mini-saias, induzem à imoralidade. É preciso levar as coisas seriamente. As mulheres têm nisso grande responsabilidade. As almas desejam que se faça o testamento em tempo. Quantos desentendimentos surgem e continuam por gerações porque não se fez o testamento ou porque não foi feito com justiça. Cada um deve contribuir para o reino de Cristo. Os pais têm grave responsabilidade quando não deixam seus jovens agirem ativamente. A juventude torna-se culpada quando, por amor às próprias comodidades, deixa de praticar boas ações. Construção de uma capela. Uma alma do purgatório me declarou que a Virgem Santa deseja a construção de uma capela em Sontag e designou exatamente o lugar onde, em tempos passados, havia um pequeno oratório a ela consagrado. Esse oratório desaparecera com a abertura de uma estrada. Prometeu-se reedificá-lo, mas, como sempre acontece, a promessa caiu no esquecimento. Fazia-se necessária uma capela grande, a fim de que a Santa Missa pudesse ser celebrada. Informei o meu diretor espiritual. Ele tomou isto a sério, ao saber que naquele ponto existira um oratório, coisa que ignorava. Só as pessoas de mais idade ainda se lembravam. A construção da capela devia ser garantida com as ofertas. Na administração municipal surgiu dificuldade. As pessoas não entendiam por que a capela teria de ser edificada onde havia apenas 2 casas, e não onde havia mais. Por indicação de meu diretor espiritual, perguntei a uma alma se a capela não poderia ser erguida nos arredores de Turch, onde havia mais habitantes. E a resposta foi: se os habitantes de Turch querem uma capela, que a construam. Essa capela não pode ser paga com as ofertas de outros. A capela foi assim construída no lugar designado, e isso, antes de tudo, por iniciativa do meu diretor espiritual, Padre Alfonso Mate. Visto que em Vorarlberg não havia capela em honra de Nossa Senhora dos Pobres de Banê, a Santíssima Virgem pediu uma imagem de Banê ali. O reitor de Banê trouxe pessoalmente a Sontag uma estátua que fora abençoada naquele santuário. Quando terminaram de construir a capela, a Mãe de Deus, por meio de uma alma, manifestou o desejo que aí fosse colocado um quadro que a representasse como Mãe de Misericórdia das almas do purgatório. Mas era preciso que fosse um quadro de beleza natural, não uma pintura de arte moderna. Pedi à Mãe de Deus que me indicasse um pintor. Pouco depois, chegou um padre polonês, Stanisław, jesuíta, a quem expressei meu desejo. Soube que ele conhecia em Cracóvia um excelente artista, o professor Adolf Ila, que tinha condições de pintar um bom quadro. Padre Stanisław, que residia em Hamburgo, encarregou-se de tudo, aí incluso a parte financeira e o transporte do quadro da Polônia para Sontag, e tudo aconteceu sem nenhum incidente. Em maio de 1959, a capela foi abençoada. A partir de então, é local de peregrinações e um recordar das almas do purgatório. Sua localização é privilegiada, está acima da última aldeia de Grossenstahl, de onde se avista um vale nos prados alpinos,
cheio de perfumes de flores e cantos de cigarras. Quem quiser retirar-se para orar e ficar em silêncio, em plena natureza, próximo a Deus, aí encontra uma pequena cela onde pode sentir-se muito bem escondido. O fim justifica os meios? Um dia veio a mim uma senhora queixando-se. Meu marido morreu e meu filho, que era muito apegado ao pai, agora se transviou. Se a senhora dissesse ao meu filho que seu pai veio e lhe falou que sofre muito pelo seu afastamento do bem, se converteria logo, porque não poderia suportar a ideia de ser a causa do sofrimento do pai. E eu disse: reze fervorosamente ao bom Deus para que permita que o pai do rapaz venha me procurar. E a mulher disse: está bem, mas mesmo que não viesse, a senhora poderia fazer o que lhe pedi? E eu respondi: não, seria uma mentira. Eu entendo, mas seria uma mentira para o bem dele, de sua verdadeira conversão. E eu respondi: contudo, isso não se deve fazer, porque nestas coisas se precisa buscar escrupulosamente a verdade. O pai não veio e eu nada pude dizer ao rapaz. É provável que não se teria convertido. Há necessidade hoje de ser padre? Já falei na responsabilidade dos pais a respeito dos filhos que se sentem chamados a uma vocação especial. Um pai de família disse-me um dia que não permitiria ao seu filho se tornar padre. Por que não? Inquiri. A senhora sabe como é hoje, certos padres modernos ensinam coisas que não são católicas. Não posso entregar-lhes meu filho, prefiro que não se torne padre. Esclareci-lhe. Antes que seu filho se forme padre, passarão 12 ou 13 anos, quando tudo será diferente. Estou certa, porque estes tempos de divisão não poderão durar muito. Após cada concílio, sempre houve pequenas confusões, e nunca houve um concílio como este. A culpa não é do concílio, mas principalmente de quem não obedece mais ao Papa, e infelizmente, entre estes há cardeais, bispos e padres. Suava de medo. Uma senhora mandou chamar-me, pois queria conversar comigo. Perguntou: esta noite, as almas do purgatório virão até a senhora? Não sei, respondi. Nunca sei se virão ou não. Ela continuou: não poderia dormir em nosso quarto para podermos ouvir alguma coisa dos seus colóquios com as almas? Sendo que naquela casa havia 2 pessoas cardíacas, recusei. Porém, devido a pressões, concordamos que eu dormiria no quarto próximo ao dela, deixando a porta entreaberta. No dia seguinte, notei que a senhora tinha um aspecto sério e uma atitude diferente. Perguntei se não estava bem. E ela respondeu: não tenho nada, mas quero que me diga uma coisa. Nesta noite veio alguma alma do purgatório? Sim, por quê? Então disse: esta alma rezou um Pai Nosso? Pensei que não tinha escutado e fiz como se nada tivesse acontecido. Daí, com voz trêmula, confessou: eu ouvi rezar o Pai Nosso, cuja voz parecia que brotava de uma profunda caverna. Fiquei maravilhada e lhe respondi: então a senhora é a primeira pessoa que ouviu uma alma do purgatório falar comigo. É interessante o fato que a voz lhe parecesse vir de uma profunda caverna, enquanto que para mim pareceu que a alma falasse normalmente. Eu rezara em voz baixa para não acordar os que estavam próximos ao quarto, de modo a nada ouvirem. E a mulher disse: suava de medo, e estou contente que você não tenha dormido em nosso quarto. Uma professora tirolesa com senso de humor. Tenho uma colega de escola no Tirol, uma boa pessoa, a qual, caindo doente, suportou a enfermidade com paciência. Decorrido 1 ano da enfermidade, soube que estava no sanatório e decidi visitá-la. Ao me ver, disse: porque o bom Deus não me ouve? Eu poderia ser tão útil na escola. Sim, é verdade, mas ouça, irmã, deve sempre pensar que o sofrimento é um grande sinal do amor que Deus nos tem. Então, brincando, me respondeu: gostaria que por um pouco de tempo deixasse de me amar tanto.